continuação da leitura do livro Fascismo Brasileiro, de Pedro Doria, que trata da ação integralista no Brasil nos anos 30. Então, após a Constituição do Estado Novo, em 1937, o texto continua dizendo: Chico Campos, já apelidado de Chico Ciência, dava entrevistas em série. Uma experiência centenária demonstrou que o princípio da liberdade deu em resultado o fortalecimento cada vez maior dos fortes e o enfraquecimento cada vez maior dos fracos. Só o Estado forte pode exercer a arbitragem justa. Enquanto nos bastidores Getúlio Vargas conversava pessoalmente com o embaixador americano, é ridículo pensar que os alemães ou italianos ou japoneses tiveram algo que ver com a recente mudança de regime para o Estado Novo. Tentou tranquilizá-lo. Da mesma forma, os integralistas ou fascistas em nada contribuíram para ela. Mas em Washington, o único dos políticos próximos que Getúlio Vargas considerava também amigo pessoal estava em ira. Posto para fora do círculo dos previamente informados, Oswaldo Aranha pediu demissão do cargo. O presidente recusou a demissão e solicitou que o ministro tentasse acalmá-lo por telefone. Não posso concordar com uma Constituição escrita por um anormal, sem normas, sem regras, explicava contrariado, emocionado. Defendi com toda a minha energia o nome do Brasil nesse país. Mas essa Constituição é uma afronta à liberdade. Aprovo um golpe do governo, mas não um golpe na Constituição. Você bem sabe que considero qualquer assunto do Getúlio Vargas como um assunto de família, mas não posso receber um mandato desses, de escravidão. Enquanto isso, igualmente desorientado, Plínio Salgado não conseguia aceitar que, assim próximo de conseguir o poder que tanto buscara, havia sido alijado num repente. Um dos camisas verdes guardou memória vívida do momento. Um misto de tristeza e revolta nos dominava a todos. Lembrou. Romarias incessantes verificaram-se diariamente a resistência de Plínio Salgado. Eram bancários, advogados, militares, enfim, elementos de todas as classes sociais que lhe iam hipotecar solidariedade, ouvir sua palavra de conforto. Quando o chefe nacional da AIB conseguiu uma conversa com o ministro da Justiça, ouviu de Campos que o convite para ser ministro da Educação continuava de pé, mas a condição era desmontar seu movimento, extingui-lo. Isso Plínio Salgado não era capaz de fazer. Assim tateou a possibilidade de um plano B, contando com a proteção do agora marechal Newton Cavalcante. Ele organizaria esse contragolpe, apostou, mas, não tendo recebido ordem, não o fez. Plínio Salgado não era Benito Mussolini, não era Adolf Hitler, não era Antônio Salazar, Francisco Franco ou o polonês Józef Piłsudski. Enquanto muitos dos integralistas ainda buscavam sua orientação, os mais próximos, como Miguel Reale e Gustavo Barroso, lentamente se afastavam, num misto de emoções. Muito vaidoso, bom de discurso, até sedutor. Sempre um quê exagerado nos números, mas tudo perfeitamente dentro do jogo da retórica política. Bom de retórica, não só no discurso às multidões, mas também naquela que lhe permitia o domínio das reuniões com um ou com alguns. Sempre havia demonstrado, porém, hesitação ao tomar decisões sob pressão. Quando tinha garantia de autoridade plena funcionava. Quando sem, congelava. Naqueles dias, imediatamente após o golpe de Estado, um jogo de xadrez político se deu entre Getúlio Vargas e Plínio Salgado, que, sem que Plínio tivesse dele total compreensão. A partir do choque de 10 de novembro, o presidente da República se lançou em movimentos simultâneos. Queria deixar Plínio Salgado inseguro. Queria convencê-lo a aceitar o ministério em troca da dissolução da ação integralista brasileira. Queria tirar o marechal Cavalcante de sua esfera de influência e, assim, de boa parte do exército. Queria, por fim, testar as reações do chefe nacional. Getúlio Vargas não tinha como saber o que ocorreria. Mas, em termos concretos, parou o integralismo por quase um mês. Porque, de todas as jogadas, pelo menos numa teve sucesso. Inseguro, Plínio Salgado paralisou. Paralisado, não assumiu a responsabilidade por um contragolpe militar. Era o papel do líder. O artigo 2º da polaca deixava claro: a bandeira, o hino, o escudo e as armas nacionais são de uso obrigatório em todo o país. Não haverá outras bandeiras, hinos, escudos e armas. A lei regulará o uso dos símbolos nacionais. No dia 27 de novembro, com a presença de Getúlio Vargas, as bandeiras dos estados foram queimadas com cerimônia pública. Parecia ser este o objetivo daquelas 3 frases soltas logo no início da nova carta.
Mas, em 2 de dezembro, o presidente da República fez baixar um decreto-lei fazendo a regulamentação e indo um tanto além. Ficam dissolvidos nesta data todos os partidos políticos, afirmava o artigo 1º. É vedado o uso de uniformes, estandartes, distintivos e outros símbolos dos partidos políticos e organizações auxiliares compreendidos no artigo 1º, reafirmava o 2º. Não será permitido aos militares de terra e mar, assim como aos membros de outras corporações de caráter militar, pertencerem às sociedades civis em que transformarem os partidos políticos a que se refere o artigo 1º. Complementava o 5º. Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1937, 76ª da Independência e 49ª da República. Concluía com a assinatura de Getúlio Vargas e seu ministério, poderia muito bem ter sido batizado de Decreto-Lei da AIB. Dessa vez, Newton Cavalcante, recém-marechal, protestou em nome dos camisas verdes e foi depressa exonerado e lançado na reserva. Em 5 de dezembro, não sem ironia, o Correio da Manhã publicou uma nota. Já se sabe que o Sr. Plínio Salgado, identificado como resignação, que é tradicionalmente a virtude dos infelizes, vai fixar residência em São Paulo. Ao deixar a capital federal, mudando-se para Casa Ampla na rua Minas Gerais, no bairro paulista de Higienópolis, o chefe nacional deixou a AIB clandestina sob o comando de um médico chamado Belmiro Valverde. Mas Getúlio Vargas não pararia ali. A partir de dezembro, os jornais foram noticiando, num ritmo quase diário, uma série de operações policiais contra a sede integralistas. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram apreendidos 525 quilos de material explosivo e 25 bananas de dinamite. No bairro de Campo Grande, no Distrito Federal, um galpão carregado de armas, arsenal suficiente para um pelotão, 30 fuzis, bombas e munição na cidade de Niterói. Outro arsenal de fuzis, revólveres e bombas em Petrópolis. Operações similares ocorriam com igual sucesso em São Paulo e Alagoas, Pernambuco ou Paraná. Nas primeiras páginas dos diários, toda semana uma sequência de fotos com caixas de munição, papelada, imensas bandeiras do Sigma. Em todo o país, antigas sedes integralistas eram invadidas por policiais e, com frequência, armamento era encontrado. Sem ter tido capacidade de ação em novembro, a AIB demonstrou fraqueza. O Estado Novo não deixou passar. A política do Sr. Filinto Miller desfechou contra o integralismo e os integralistas o maior torpe das perseguições, se queixou o militante. Os núcleos onde funcionavam escolas, lactários, gabinetes médicos, cursos de corte, costura e bordado foram vandalicamente depredados. As casas dos integralistas invadidas, os integralistas presos, espancados, mutilados e até mortos pelas mãos policiais, bestificados, e arrematou. Isso, naturalmente, provocou uma revolta. Numa noite de janeiro de 1938, entrou na redação do jornal A Ofensiva, uniformizado, um alto oficial da Marinha que procurava o diretor da redação, Obiano de Mello. Era o principal diário integralista do Rio, e Obiano também ocupava o cargo de secretário-geral da Câmara dos 40. Ele era importante. Informaram-me que a oficialidade integralista tivera uma reunião com suas camaradas do Exército e estavam todos resolvidos a pôr termo àquele impasse. Contou o jornalista. Revoltaram-se, desce no que desce. Não era um assunto trivial. Com Plínio Salgado ausente, Obiano o convidou a acompanhá-lo até a casa de Gustavo Barroso, comandante da milícia. O historiador cearense lhes perguntou o que tinham em mente. Aproxima-se um dos vasos de guerra da rua Paissandu e alguns obuses sobre o Palácio Guanabara reduzirão tudo aquilo a poeira. Respondeu o oficial. Barroso tomou um susto, mas, comandante, isso será assassinato do doutor Getúlio Vargas e de toda a sua família. Não podemos de modo algum entrar para a história do Brasil como assassinos. A interjeição não perturbou o militar. Se os civis não fizeram nada, os fardados fariam. Consultado, o chefe nacional autorizou o início da conspiração. Então, por 38-2, a Câmara dos 40 votou por não mais colaborar com o governo. Até ali, Plínio Salgado tentara por todos os caminhos se reaproximar do presidente. Não mais, mas a partir dali, ele deixaria também de ser protagonista no único capítulo da história do Sigma. Não eram só os militares integralistas que conspiravam. No luxuoso Hotel Glória, onde se encontrava hospedado o ex-deputado Otávio Mangabeira, o fluxo dos amigos de Armando de Salles Oliveira, o candidato à presidência preso,
era intenso. Passaram a se encontrar por lá os irmãos jornalistas Francisco e Júlio Mesquita Filho, o também ex-deputado Luiz de Toledo Pisa e o coronel Euclides de Figueiredo e seu ajudante de ordens, o tenente Severo Fournier. Em comum, tinham o fato de todos terem participado em posições importantes da revolta constitucionalista de 32. Se 6 anos antes o objetivo havia sido a convocação de uma Assembleia Constituinte que desse ao Brasil uma Carta Liberal Democrática, como depois ocorreu em 34, sua nova meta não era distinta: reinstituir a democracia e a Constituição de 34. Embora nascido no Rio, o coronel Figueiredo havia feito uma carreira legalista, coisa que o pôs em oposição a Getúlio Vargas na Revolução de 30. No comando de uma divisão paulista em 32 e agora aos 54 anos, o lançava uma terceira vez no caminho do caudilho gaúcho. Dessa vez, porém, os liberais não contavam com apoio militar. E sem homens ou armas, seu plano não era possível. Mas, mesmo sem contar com as forças armadas, havia um grupo no Brasil que também se movia para a oposição. E tinha tantos homens quanto, ao que parecia, pelas páginas dos diários, muitas armas. Talvez até tivesse ao seu lado parte dos militares. Por toda a década estiveram em campos opostos, liberais e integralistas. Tinham crenças políticas distintas. Ainda assim, dados dos objetivos comuns, talvez pudessem chegar a um acordo. Foi em uma casa com amplo jardim, à beira de uma estrada sinuosa e do alto do bairro da Gávea, que eles se encontraram. Lá, uma região da capital ainda erma, nos anos 30, os integralistas haviam montado secretamente um quartel-general para sua conspiração. Plínio Salgado estava presente na conversa, assim como Reale e Barroso. Como estavam pelo outro lado Mangabeira, os irmãos Mesquita, o coronel Figueiredo e o general João Cândido de Castro Júnior, um oficial igualmente legalista prestes a completar 58 anos. O grupo paulista chegou já decidido a uma imposição. Ou punha-se Castro Júnior no comando da operação, ou não haveria acordo. Logo acordamos que era necessário restabelecer a vigência da Constituição de 34, com a formação de uma junta militar governista provisória, incumbida de presidir eleições. Recordou-se Miguel Reale. A um golpe ia se contrapor outro golpe. Castro Júnior guardou memória semelhante. Ninguém fez concessões do terreno doutrinário. Escreveu: sempre me opus a que oficiais fizessem parte do integralismo, a que prestassem juramento de obediência a quem quer que fosse, de maneira que mais tarde viesse a colidir com os compromissos solenes que tinham e têm com a nação. Este ponto de vista foi por mim exposto ao senhor Plínio Salgado como indispensável para a colaboração com o integralismo. Para os camisas verdes, a natureza do compromisso ficou clara. O que se preparara não era uma revolução integralista, mas um movimento nacional de vários partidos, escreveu o chefe nacional, e o chefe desse movimento era o general Castro Júnior. Além dos integralistas e dos liberais paulistas, havia uma terceira conspiração em curso. Exilado no Uruguai, o inimigo político de Getúlio Vargas, o governador gaúcho deposto José Antônio Flores da Cunha, estava em conversas aceleradas com um grupo de comunistas igualmente exilados, mas na Argentina. Ele tinha a seu dispor algo que nem os camisas verdes nem os amigos de Armando de Salles tinham: dinheiro. Decidiram se juntar, ou quase. Com os integralistas, os comunistas concluíram que não seria possível seguir. Em fevereiro de 38, um emissário de Plínio Salgado cruzou a fronteira para se encontrar com o adversário regional de Vargas. Combinaram assim como se daria a transferência do dinheiro. Não eram Getúlio Vargas e Flores da Cunha adversários naturais. Quando assumiu pela primeira vez o governo do estado do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha o fez indicado como interventor pelo próprio Getúlio Vargas, imediatamente após a Revolução. Mas o rompimento entre ambos se deu em 2 níveis. Primeiro, numa tentativa frustrada de lançar Oswaldo Aranha a sucessor de Getúlio Vargas. O presidente não queria, embora fosse o favorito do seu grupo gaúcho. Talvez Getúlio Vargas, desde o início, já planejasse o golpe do Estado Novo, e com o Oswaldo Aranha candidato teria sido mais difícil. E depois, Flores da Cunha defendia maior autonomia dos estados, maior poder para os governadores e um governo federal com menos garras.
Defendia, pois, exatamente o oposto que propunham tanto os integralistas quanto o novo ditador, Getúlio Vargas, que terminou deposto e exilado. Os integralistas tinham dinheiro e podiam contar com militares leais a Plínio. Tinham igualmente um plano: assumiriam o controle da Rádio Mairique Veiga, pela qual transmitiriam ao país a notícia de que o governo estava deposto. Armados com pistolas e fuzis desviados do arsenal da Marinha, os homens tomariam pontos-chave da capital. E enquanto passava em revista 3 novos submarinos que o Brasil havia adquirido na Itália, Getúlio Vargas seria assassinado. À tarde recebia o ministro da Justiça e o chefe da polícia, registrou o presidente. No início de março, em seu diário, descreveram-me um ambiente de franca conspiração do Exército, da Marinha e no elemento civil, dirigido pelos integralistas e secundado por todos os elementos descontentes. Getúlio Vargas chegou a cogitar vestir uma cota de malha por baixo da roupa ao visitar as naves, mas chegou à conclusão de que ficaria óbvia sob o linho branco do terno e foi sem nada. Ele sabia de tudo: o capitão de mar e guerra responsável pelos submarinos Tupi, Timbira e Tamoio. Um oficial integralista foi destituído do cargo e imediatamente preso. Foram igualmente presos o coronel Euclides Figueiredo e o Otávio Mangabeira. Júlio de Mesquita Filho foi detido por interrogatório e seria detido outras tantas vezes naquele ano até optar pelo exílio. Centenas de militares integralistas foram interrogados. Aos 54 anos, Belmiro da Lima de Valverde era um dedicado integralista, secretário de Finanças da AIB desde 1934, médico baiano que havia se tornado referência entre os urologistas no Rio de Janeiro. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Medicina e patrono de uma das cadeiras, a 72. Mantinha um cabelo crespo bem curto, lustro pela pasta, partido ao meio, de forma a emoldurar seu rosto em 2 ondas, uma para cada lado. Fez carreira na capital, mas também na França e Bélgica. Reale havia escolhido voltar para São Paulo, ficar em casa, onde estava a filha recém-nascida. Barroso se retirara com discrição. Plínio Salgado, naturalmente observado, continuava em sua casa paulistana. E assim foi que, em março de 38, o líder de fato da ação integralista brasileira passou a ser o urologista baiano. Era uma figura ímpar, referiu-se a ele um militante. Homem íntegro, caráter extraordinário, não mentia, nem para contar anedota. Obstinado, havia sido ele quem alugara a casa na Gávea, onde passara a viver inúmeros homens predispostos a partir e participar de um golpe de Estado. Dedicado como era, não seria o desmonte do primeiro ensaio de golpe que cortaria seu entusiasmo. Havia motivos para o entusiasmo, não diminuía o número de homens que se apresentavam dispostos à luta. Na verdade, só aumentava. E, quando a conta passou das centenas, o espaço da Gávea foi se tornando exíguo. Com o que havia sobrado do dinheiro de Flores da Cunha, Belmiro alugou uma segunda casa para abrigar todo mundo. Esta tinha um largo pátio gramado localizado na Avenida Niemeyer, que faz a ligação entre os bairros cariocas do Leblon e São Conrado. A construção dava para um penhasco de granito na da Serra do Mar, com abaixo o Oceano Atlântico. Lembrava, à sua maneira, o ninho da águia, que o partido nazista erguera no topo de uma montanha bávara. Por isso mesmo, ganhou esse apelido. Em seu pouco mais de 1 mês de atividade, manteve na parte interna sentinelas de verde e constantes exercícios militares. Não havia mais Euclides Figueiredo para o comando, então, para o lugar, Belmiro indicou o tenente Severo Fournier, que em 1932 havia servido como ajudante de ordens do coronel. Aos 30 anos, Fournier sofria de uma tuberculose, mas procurava se manter em forma. Ao longo do mês de abril, enfurnado sem poder sair do ninho da águia verde, tomou banho de sol e se aproveitou dos mergulhos do mar quando não estava treinando as tropas civis. Dessa vez, gastaram mais tempo planejando. Prenderiam 15 pessoas, os principais ministros, alguns generais e autoridades, além do presidente. Quem pudesse exercer voz de comando devia ser neutralizado, de preferência preso. Tudo em uma só madrugada. Capturariam as principais rádios e estações de trem. Como muitos vestiriam uniformes militares, para que pudesse se identificar, todos trariam consigo o lenço branco no qual, em verde,
estaria escrito Avante. O ponto mais delicado seria naturalmente prender Getúlio Vargas. Para isso, era inevitável tomar de assalto o Palácio Guanabara, sua residência. Contavam para essa missão com o tenente Júlio Nascimento, um fuzileiro naval que estava entre os responsáveis pela guarda palaciana. Getúlio Vargas seria embarcado a partir de um ancoradouro que existia na frente do Palácio do Catete, na Praia do Flamengo, dentro do cruzador Bahia, permaneceria até o golpe tivesse consolidado. O tenente Fournier não era integralista, ainda responsável militar pelo golpe, o general Castro Júnior tampouco. Mas agora era diferente, com as lideranças liberais presas ou neutralizadas, contando praticamente só com militares e militantes leais ao Sigma, esse golpe carregaria muito mais a marca integralista. Não bastasse se o comando teórico era o do general, o comando de fato pertencia ao Dr. Belmiro, o único que um dia após o outro acordava e dormia no QG da Niemeyer, cercado por seus homens. Só que eram muitos, e ao entrar e sair da casa, por mais que estivesse num lugar deserto, em algum momento terminaria por despertar a atenção. Conforme o tempo passava, a apreensão aumentava. E foi assim que, nos primeiros dias de maio, o tenente Júlio do Nascimento foi dar no ninho da águia. Fiz sentir ao Dr. Belmiro Valverde e ao Severo Fournier que eu entraria no serviço do Palácio Guanabara. Madrugada de 11 de maio, um leal integralista estaria no comando da segurança da portaria da residência presidencial. Só voltaria ao mesmo 36 dias mais tarde. Eles tinham uma data, mas também problemas. Não estavam prontos, não estavam suficientemente armados. Expliquei a Fournier que tinha a convicção de poder afastar a guarda do campo de operações, afirmou Nascimento. Bem, se assim é, lhe respondeu Fournier, vou conversar com o general Castro Júnior. O general assentiu, então tinham poucos dias. No dia 10 de maio de 38, o presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, despassou o dia inteiro da residência do Guanabara, sem passar pelo Palácio do Catete. Tinha motivos para celebrar. Fazia exatos 6 meses desde a proclamação do Estado Novo. Após uma longa negociação, havia convencido seu amigo Oswaldo Aranha a assumir a chancelaria. Como ministro das Relações Exteriores, a boa relação com o governo norte-americano era meio caminho andado para uma aliança em caso de guerra. Essa, aliás, foi uma das razões que levaram Aranha a concordar. Simpáticos ao fascismo no ministério, tampouco faltavam. Agora, após a longa temporada em Washington e o tenso debate que sucedeu ao golpe, o ministro aproveitava para tirar férias revisitando sua terra, Rio Grande do Sul. Apenas uma semana antes, Getúlio Vargas lançara no Brasil um salário mínimo nacional e criara o conceito de cesta básica, peças fundamentais de um projeto da política social. Baixou também um decreto tornado todo o petróleo encontrado no subsolo nacional recurso natural de utilidade pública e fundou o Conselho Nacional do Petróleo. Lançara ainda uma nova política industrial. Tudo num espaço de semanas, o governo produzia, tinha garantia da imprensa, boa cobertura e tudo parecia, enfim, tranquilizado. Naquela noite, o ministro Francisco Campos estourou em casa umas garrafas de champanhe para um grupo pequeno. Entre eles, o general Eurico Dutra, o chefe da polícia. Filinto Miller foi ao cinema com a mulher. A temperatura era amena no Rio de Janeiro, dessa vez nenhum deles sequer desconfiava do que estava por vir. Às 23 horas ou pouco mais, o PM oficial do dia entrou na enfermaria do quartel da Cavalaria da Polícia Militar, onde estavam presos Otávio Mangabeira e o coronel Euclides Figueiredo. Estavam acompanhados de outro coronel, que trazia ordens de soltura. Os dois logo o reconheceram. Não era militar, só se vestia como um. Era um integralista. O PM, incomodado com a ordem de soltura àquela hora, hesitava a questionar um coronel do exército enquanto os presos se vestiam. Mangabeira, dissimulando resmungar por estar tarde, dirigiram-se ao pátio quando o policial achou por bem confirmar a ordem. Estavam Mangabeira e Figueiredo em frente ao portão. Quando o PM ligou, quem o atendeu foi o Israel Souto, delegado de Segurança de Política e Social, que estava de plantão. Foi sorte, a carta de soltura estava justamente assinada por Souto, que nunca havia assinado carta alguma. No quartel da Cavalaria foi um corre-corre, sem ter encontrado o carro que deveria
estar lá para buscá-los, os prisioneiros fugiram a pé. Já na outra esquina foram alcançados. Mas na delegacia, alarmado, Souto rapidamente lançou mão do telefone para falar com seu chefe, Filinto Miller, que havia acabado de chegar em casa. Agora eram dois em alerta, desconfiando de que uma surpresa poderia vir. O delegado mandou chamar o aspirante responsável pela segurança do prédio e determinou que esta fosse reforçada imediatamente. Então foi cuidar de outras coisas. Quando viu o aspirante retornava, sua cara esquisita, avisou que a PM mandaria reforços. Mas ninguém chegava. O aspirante voltou novamente. A PM não tinha reforços para mandar. Souto ainda não sabia, mas aquele aspirante era integralista e sua missão era deixar a delegacia desprotegida. Não aconteceu. Quando um elétrico Filinto Miller entrou no prédio, mão no bolso do paletó, lá com a pistola e o dedo no gatilho, já vinha preparado para um possível ataque. Estava tudo tranquilo e o delegado já havia driblado o aspirante e colocado metralhadoras em várias janelas. Ainda assim, o prédio estava vazio. Com ele, naquele início da madrugada, eram 5 pessoas. Um traidor. Foi mais ou menos a essa hora, quando passava da meia-noite, que já chegava a madrugada, que um inspetor da Polícia Civil e sua equipe foram pegos de surpresa por um grupo de vários carros que dirigiam a toda velocidade na Avenida Delfim Moreira, que margeia a praia, no bairro do Leblon. Sem entender do que se tratava, puseram-se em perseguição. Ao final, já era 00:40, terminavam presos 26 homens, 4 deles armados. Nos carros, um arsenal de bananas de dinamite, todos com um lenço triangular branco, uma palavra avante. Não tinham ainda como saber, mas um dos presos naquele momento era o médico Belmiro Valverde, chefe de todos. Até ali, tudo havia dado errado. A equipe que deveria prender Miller, sua mulher e suas filhas, nem sequer chegara à sua casa. Os homens tomaram conhaque para ganhar coragem e talvez tenham sido doses demais. Os responsáveis pela prisão de Chico Campos ficaram na prontidão perante seu prédio em Copacabana. Aguardaram, depois se dispersaram também. A eles faltou coragem. Ao menos no início de Ipanema, onde vivia o general Góes Monteiro, foi diferente, porque ele acordou com um grupo de homens batendo frenéticos à sua porta. Imaginou um ataque comunista. Luzes apagadas, foi discreto à janela, 3 automóveis, uns 15 homens, todos armados lá embaixo. Sacou o telefone para falar com Filinto Miller, que já estava na delegacia. Dele ouviu que havia um ataque integralista generalizado pela cidade. Sua mulher, a filha e a senhora que trabalhava para a família, muito nervosos, por 15 minutos tensos, homens tentaram arrombar a porta do seu apartamento enquanto ele telefonava sequencialmente para o Palácio Guanabara, Ministério da Guerra e o Forte de Copacabana, que ficava a poucos metros. Os assaltantes, para estabelecer terror, fizeram forte tiroteio na rua, declarou o general ao escrivão de polícia uns dias depois. Tinha convicção de que todo o edifício estava cercado e o grupo assaltante devia ser superior a 30 homens, pois 10 subiram no apartamento, uns 15 ficaram numa das ruas e os outros montaram guarda ao prédio, pois foi aí que, sem motivo aparente, os atacantes se dispersaram. Quando Góes desceu a rua, encontrou conhecidos que vinham chegando. Estavam no boêmio Cassino Atlântico, também ali bem perto, e foram atraídos pelos tiros. Àquela altura, o general Dutra já estava a caminho do Forte do Leme, ciente de que a residência presidencial estava sob ataque. Cruzou, pois, o Bar Alpino, onde viu um grupo de homens que deveriam estar de tocaia. Eles, os integralistas, que tinham a missão de prendê-lo, não o viram. Ironia. E desarmado ele passou, chegou ao forte, onde encontrou apenas o oficial do comando, 12 soldados e um caminhão, que subiu no veículo e tocou para o bairro das Laranjeiras com os 12 soldados mal armados para evitar uma revolução. O oficial, no comando, ficou com a missão de arraigar mais gente, a partir de proteger o presidente de bonde. Até ali, o início refém feito na noite havia sido o porteiro de Góes Monteiro. Não ficaria assim, um outro refém seria feito, e não ia ser qualquer um. A Rádio Nacional, a maior do Brasil, não tinha sequer segurança durante a madrugada. Na verdade, àquela hora trabalhava um único locutor, que foi rendido por um revólver de baixo calibre. Assumiu o microfone Geraldo Mourão, irmão do capitão Olímpio.
Falei a noite toda, ele se lembraria, transmitindo as notícias que nós tínhamos maquinado lá. O chefe está descendo em frente de 20.000 caboclos, descendo a Serra de Petrópolis. Vem tropa de Minas, vem nada. Contou com humor, muitos anos após essa madrugada de adrenalina, em São Paulo, acompanhado de outros camisas verdes. Plínio Salgado ouvia tudo, atento e emocionado. Ouviu que Getúlio Vargas e os ministros estavam detidos, que o Ministério da Marinha havia sido dominado. E só essa última parte era verdade. De acordo, um tenente e 30 marujos tomaram um prédio deserto e passaram a noite trocando tiros com as tropas legalistas. Erguido em estilo neoclássico em 1853, o imponente Palácio Guanabara serviu de residência à princesa Isabel até a destituição do Império, quando foi confiscado pela União. Teve inúmeros usos até Getúlio Vargas decidir separar o Palácio de Trabalho, o catete, do residencial. Um imenso jardim com palmeiras e árvores de todo tipo, além de um grande gramado, circunda o edifício. Na frente, uma escadaria com amurada leva à entrada, onde colunas sustentam o alpendre anterior à grande porta. 2 portões grandes separam o terreno da Rua Pinheiro Machado, uma das principais do bairro das Laranjeiras. Imediatamente vizinhos, separados só por um muro, já estavam lá na época a sede social e o estádio do Fluminense Futebol Clube. A maior parte dos homens que chegavam num caminhão à porta da Guanabara, quando os 11 de maio mal passaram da 1h da manhã, só soube que a missão seria principal na noite, quando já estavam a caminho. Foi um longo percurso, 1h e 20 minutos de um silêncio exasperante, desde o ninho da águia. Eles eram aproximadamente 50, vestiam uniformes de fuzileiros navais, porém sapatos e meias civis, além do lenço branco com a palavra Avante amarrada no pescoço. O caminhão parou no primeiro portão, saltaram alguns, aí parou de novo no segundo, onde saltaram outros. A sentinela do segundo bateu o olho nos calçados e se assustou. Desconfiou, abriu fogo. Foi abatida de presto pelos tiros contrários. Outra sentinela fez soar o alarme, que acordou todo o interior do palácio. Imediatamente corri e a inutilizei, contou o tenente Nascimento. Era ele, o integralista das internas, responsável por abrir a passagem aos seus, e tão rápido quanto pôde, desligou a campainha. Os fuzileiros tomaram dos seus fuzis e despejaram contra os revoltosos. Chama aos brados os guardas. Os homens me atendem e, reunindo-se em torno de mim, explicou-lhes que não deveria derramar seu sangue na defesa de um governo já deposto. O tenente Severo Fournier, que comandava a operação, havia acordado naquele dia com febre, talvez fruto da tuberculose somada à tensão. Belmiro Valverde lhe aplicou uma injeção que o pôs de pé. — Você acha que vai, Severo? Perguntou o médico. O militar não estava todo confiante. — Vamos ver, doutor. Por mim, cumprirei a missão. Como os tiros da guarda na portaria cessassem, as 2 equipes de assalto cruzaram os 2 portões e avançaram sobre os jardins. Os fuzileiros responsáveis pela guarda depuseram suas armas e foram trancados em uma guarita pelo próprio chefe, o tenente Nascimento. Fournier, vestindo um casaco de couro e com uma metralhadora automática ligeira à mão, vinha à frente. Os 2 tiveram ainda tempo para pegar uma das metralhadoras pesadas e colocá-la a um ponto protegido, apontando para a entrada do edifício. Foi quando começaram a vir tiros de dentro da Guanabara, rajadas contínuas, com metralhadoras pesadas. Fournier identificou na janela de onde vinham e retribuiu o fogo. Foi o suficiente para calar a arma automática, mas não outros tiros eventuais de revólver. De dentro do palácio, o capitão-tenente Isaac Cunha, oficial do dia, ouviu o primeiro estampido quando lia um romance, recostado à cama. Ele se levantou sobressaltado, tomou uma metralhadora e partiu para a porta principal. No caminho, se encontrou com o policial Manuel Pinto, que também cuidava da segurança da primeira família. Protegidos pelas colunas e amurado da escada, viram ao longe o que pareciam ser uniformes de fuzileiros com um curioso lenço branco atado no pescoço. Pareciam querer avançar. Os 2 retribuíram os tiros que vinham, preocupados. Tinham poucas armas e munição. O policial avisou que ia à frente fazer o reconhecimento. O capitão-tenente contê-lo. O movimento era irresponsável, mas não houve tempo. Só viu
Ao longe, sua sombra na penumbra, reagindo às ordens de mãos ao alto. Fora rendido. Nascimento, olha esse homem aí, gritou de um canto Fournier para o tenente. Voltei-me e vi um vulto que procurava se esconder. Contou. Tomei da minha pistola e prendi o homem. Era o investigador Pinto, do palácio, que me confessou ser precária a situação lá dentro. Quando Fournier se aproximou, o policial rendido estava em pânico. Tranquilizei-o, narrou o comandante Verde. Já refeito do susto, submeti-o a um interrogatório ligeiro, que teve a vantagem de nos dar melhor ideia da situação. Devido às informações de Pinto, a falta de socorro ao ditador e ao fato de já haver decorrido tanto tempo da ação, no palácio começávamos a acreditar em vitória. De fato, no interior do Guanabara, a situação era crítica. Alzira, a filha do presidente, havia acabado de se deitar quando ouviu o primeiro tiro. Foi o segundo, seguido de um grito no quarto ao lado, que a fez se levantar sobressaltada. O que vi me surpreendeu, mas não chegou a assustar. Nos jardins escuras, uma porção de homens corriam dando tiros contra as paredes. Ela saiu do quarto em disparada e deu com o pai, vestindo pijama, um revólver à cintura. Tendo descido ao piso térreo, encontrou o capitão-tenente Cunha e ainda o policial Pinto, pouco antes de ser detido. Eles a informaram do ataque. O impacto dos tiros fazia com que os pedaços da tinta seca do teto caíssem sobre eles. Os integralistas haviam tomado o cuidado de cortar as linhas telefônicas do palácio, mas não tinham a informação-chave. Havia uma linha especial de trabalho e esta permaneceu intacta. Foi dela que Alzira conseguiu ligar para o catete. O telefonista vibrava em indignação e prontificou-se a fazer contatos necessários. O homem logo conseguiu completar uma ligação de Alzira com o chefe da polícia, Filinto Miller. Ele já estava informado e afirmou já ter enviado a tropa de choque. Àquela altura, os empregados haviam sido armados com revólveres e pistolas de que dispunham. Alzira estava com a sua. Foi quando ela percebeu Getúlio Vargas, pensativo, caminhando de um lado para o outro. Papai, pelo menos senta, ela extravasou. Não fica aí, servindo de alvo. E logo em frente à janela. Pegando de surpresa os rebeldes, um repente cruzou o portão do palácio e manobrou pela aleia de palmeiras imperiais até a proteção da porta. Dele saltou o coronel Benjamin Vargas Bejo, o irmão do presidente, que, protegido pela amurada, conseguiu entrar no palácio. O cerco, assim como os tiros, já durava mais de uma hora. Foi mais ou menos no momento em que o tenente Severo Fournier voltava da casa da guarda, onde fazia perguntas aos soldados presos. Deixaram entrar aqui um automóvel com gente dentro, lhe contou o tenente Nascimento. Era o acúmulo da displicência. Fournier viria a se queixar depois. Quem estava dentro do Guanabara tinha a impressão de que o cerco se fechava, mas de fora os rebeldes enfrentavam dificuldades. O número de homens ia lentamente diminuindo, os voluntários desertavam, apavorados. Eu tive certeza de que não contava com mais ninguém, completou. Mas não se deu por vencido. O comandante começou a gritar ordens de um canto para o outro, para dar a impressão de que eram muitos e não havia saída. Dentro do palácio, revólver à mão, Bejo e o amigo da família se puseram de guarda, prontos a sair atirando caso alguém entrasse. Vai para o telefone que eu fico aqui, determinou Alzira. Vê se falas com esses trompetas que não mandam socorro. O que é que estão fazendo, enquanto o presidente da República continua prisioneiro? Foi o que a moça fez. Combinaram que, se os dois caíssem, Alzira e seu irmão Maneco partiriam para o ataque. O capitão-tenente Isaac Cunha se pôs ao lado de Getúlio, e seria o último homem a cair, e o presidente resistiria. Sua filha, porém, olhava aflita na janela, com o jardim escuro, tentando identificar se a tropa policial havia chegado. Então percebeu duas sombras muito próximas da entrada, que quase podia identificar. Um em particular de pé, vestido de escuro, homem alto, me pareceu o comandante da Polícia Especial. Ela forçou os olhos e teve certeza, aliviada. Gritou para chamar a atenção, sentiu que estavam salvos. Enfim, atraído pelo grito, o homem de escuro virou-se, fitando a janela. É ele mesmo, disse Alzira para dentro. Tudo estava acabando. Foi então surpreendida por uma rajada de metralhadora na sua direção. No susto, ela foi de queixo ao chão
e o choque do mármore levou uma cicatriz para o resto da vida. Já eram quase 5 da manhã quando chegou o caminhão com o ministro da guerra e seus 12 soldados. Um de seus homens entrou lentamente e avistou Nascimento. O general quer saber como vão as coisas por aí, disse. Mandei que virasse de costas e apontei-lhe a pistola, lembrou o tenente. Pediu-me que não o matasse. Ordenei que regressasse e dissesse ao general que o comandante da guarda se revoltara e tínhamos toda a munição nas mãos. Então a situação piorava. Lá fora, o ministro não tinha quantos eram os rebelados dentro, mas Fournier e Nascimento também não tinham como saber quantos estavam fora. Então Dutra ganhou reforços. Sirenes da polícia e toda anunciavam, enfim, uma série de carros. Quem saltou, seu comandante Dutra, logo reconheceu, pelo rosto alongado, a marcante careca completa que lhe era peculiar. O coronel do exército Oswaldo Cordeiro de Faria, que meses antes tinha sido nomeado para o governo do Rio Grande do Sul, coordenando o movimento policial da sede da polícia. Aproveitando-se da experiência militar do governador, Filinto Miller lhe pedira para comandar a equipe que partia em defesa da Guanabara. Quando os homens de Dutra, animados pelos reforços, tentavam novamente forçar a entrada, Nascimento não viu mais o Fournier. Talvez já tivesse entrado no palácio. A aurora se anunciava. Viu novo movimento no portão. Quem vem lá? Perguntou a metralhadora pesada já engatilhada. Sou o ministro da guerra e quero entrar, respondeu a voz de fora. Nascimento não piscou, pesou o dedo contra o gatilho e a rajada matou de primeira 2 soldados, além de tirar sangue da orelha esquerda do general. Um susto. Há um homem do lado, Nascimento, então perguntou se vira Fournier. Quem é Fournier? O homem quis saber. Aquele de casaco de couro. Estupefato, o chefe da guarda palaciana ouviu a resposta. Mas ele já saiu há muito tempo e me convidou. Àquela altura, o general e o governador descobriram outro caminho, em silêncio, para não chamar a atenção dos atacantes. Rumavam para o clube vizinho, o Fluminense. Havia uma porta entre o Fluminense e o palácio. Demorou um tempo até que fosse localizada a chave. Ainda havia mais escuro do que claro no céu quando soldados e policiais tomaram os jardins de supetão. Já não encontravam mais quase ninguém. Os dias seguintes seriam marcados por perseguição. A embaixada da Itália foi o principal foco das buscas de asilo. Na manhã do dia 11, Getúlio Vargas vestiu um terno escuro de jaquetão e 3 botões, pôs uma gravata de listras, lenço no bolso e chapéu de feltro. Tinha 56 anos, acompanhado apenas de um dos oficiais da sua casa militar, fez o mesmo percurso de todos os dias, caminhando a pé por uns 25 minutos do Guanabara ao Catete. Tinha o rosto sereno, como se houvesse dormido pesado. Pessoas se aproximavam, o cumprimentavam. Ele respondia com um sorriso sem perder o ritmo. De sua casa, nas ruas Minas Gerais, Plínio ouviu tudo. Foi um êxtase ao luto em uma madrugada. Talvez tenha sonhado com um Reich. Depois achou melhor buscar um lugar para se esconder. Plínio Salgado se mudou de Higienópolis para um jardim Europa, naquele tempo um bairro novo, deserto e discreto. Viveu lá por 8 meses. Em agosto de 1938, o Tribunal de Segurança Nacional o excluiu da lista de denunciados pelo Levante de Maio. Ele sempre negou participação, embora os envolvidos afirmem que estava informado e parecia insuflar. Terminou preso em maio de 39 e em junho partiu para a Europa, onde viveu no exílio na terra de Salazar. Retornou ao Brasil após a democratização e fundou o Partido de Representação Popular, PRP. Miguel Reale ironizava, chamando a atenção para o fato de que a sigla PRP sugeria um retorno do Partido Republicano Paulista, no qual iniciara a carreira. Foi finalmente candidato à presidência em 1955. Teve 714 mil votos, ou 8%. Elegeu-se então deputado federal em 1958, reelegeu-se em 62, e quando houve a Marcha da Família com Deus, pela liberdade, nas semanas anteriores ao golpe de 64, Plínio esteve entre os oradores. Passou o resto da vida negando que a ação integralista brasileira fosse fascista. Afirmava ter sido um movimento nacionalista católico. Durante a ditadura militar que apoiou,
se elegeu novamente deputado pelo Arena em 66 e 70. Quando morreu em 1975, seu enterro foi acompanhado pelos principais nomes de todas as forças políticas, incluindo o principal político da oposição à época, Ulisses Guimarães, que tinha 80 anos. Ele tinha 80 anos quando morreu, na verdade. Gustavo Dodge Barroso também não foi envolvido pela justiça no levante de 38. Preso em 12 de maio, foi logo solto. Reassumiu a direção do Museu Histórico Nacional e, próximo do governo, trabalhou pela reabilitação de muitos integralistas. Quando o Brasil se juntou aos aliados em 42, ele submergiu. Serviu como presidente da Academia Brasileira de Letras entre 49 e o fim dos anos 50, de 1950. Passou o resto da vida escrevendo livros, publicando regularmente artigos e colunas na imprensa, mas nunca mais voltou a se envolver com política. Morreu antissemita em 1959, aos 70 anos. Miguel Reale foi provado no concurso público para professor catedrático de Filosofia do Direito da USP em 1940. Tinha apenas 30 anos. Após o Brasil se tornar uma das nações aliadas, chegou a ser preso na onda anti-integralista que tomou o país. Como Plínio, passou o resto da vida negando o caráter fascista do movimento. Esteve entre os fundadores do Partido Social Progressista, que em 1947 elegeu Adhemar de Barros governador paulista. Serviu como subsecretário de Justiça, foi reitor da USP e, por sua iniciativa, a universidade se expandiu para o interior do estado. Voltou a ser secretário estadual de Adhemar de Barros em 62. Tomou parte discreta da conspiração que levou ao golpe de 64 e serviu de conselheiro a alguns dos presidentes militares. Foi novamente reitor da USP entre 69 e 73 e recusou o convite do presidente Ernesto Geisel para assumir uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Em 1975, por outro lado, aceitou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em finais da década, defendeu uma transição mais lenta da ditadura à democracia, querendo aliviar o AI-5, mas mantendo alguns protocolos, alguns controles. Já era considerado um dos maiores juristas brasileiros quando foi convidado por Afonso Arinos para se juntar ao grupo de notáveis que produziu o anteprojeto de carta no qual se basearam os constituintes eleitos para formular a atual Constituição brasileira. Sempre se queixou de que o establishment intelectual brasileiro era mais tolerante com a esquerda do que com a direita. Morreu em 2006, aos 95 anos. Olímpio Mourão Filho teve a carreira militar prejudicada por ter sido o autor do Plano Cohen. Nos anos 1950, o general Góes Monteiro despejou em cima dele toda a responsabilidade pelo documento que levou ao golpe do Estado Novo. Requereu no Exército um conselho de justificação para provar a sua inocência, mas só em março de 56 passou a general de brigada, muito depois de seus colegas de turma. Estava na reunião de 62, considerada a primeira da conspiração contra o governo João Goulart, embora tenha sido no governo Jango que subiu a general de divisão. Foi quando estava no comando da 4ª Região Militar, em Minas, que na madrugada de 31 de março de 64 deu ordens para que seus homens tomassem o principal rádio de Juiz de Fora. Ele iniciou o golpe de Estado que apeou o herdeiro de Getúlio no poder. Foi presidente do Superior Tribunal Militar entre 67 e 69 e passou à reserva. Morreu em 1972, poucos dias após completar 72 anos. Belmiro de Lima Valverde foi preso na madrugada daquele 11 de maio, quando estava no carro ainda antes de suas tropas chegarem ao Palácio Guanabara. Condenado a 16 anos de prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional, ele cumpriu 7, primeiro em Fernando de Noronha, depois na Ilha Grande. Foi torturado, acusado por Plínio Salgado de ser inteiramente responsável pelo malogro do golpe e, depois de liberto, nunca mais voltou à vida pública. Permaneceu sendo um dos médicos mais respeitados do país até sua morte em 63, aos 79 anos. Severo Fournier, que tendo comandado o ataque integralista ao Palácio Guanabara, não era integralista, se exilou na manhã
do 11 de maio na Embaixada da Itália. Após uma longa negociação diplomática, ele se entregou, preso na Fortaleza da Laje, provavelmente a pior prisão brasileira no tempo, e mesmo lugar onde os inconfidentes mineiros haviam sido presos, ele foi torturado. Liberto pela anistia em abril de 45, com a tuberculose muito agravada, morreu no ano seguinte, com apenas 38 anos. Francisco Luiz da Silva Campos renunciou ao Ministério da Justiça em 42, contrariado com a decisão brasileira de juntar-se aos aliados da Segunda Guerra Mundial. Considerava que Getúlio Vargas havia cometido um erro estratégico, porque, a seu modo de ver, o Estado Novo seguia a lógica política do eixo fascista. Ele permaneceu por mais de uma década afastado da vida pública, período do qual um forte anticomunismo substituiu uma simpatia ao fascismo. Teve parte da conspiração que levou ao golpe de 64 e foi convidado pelos generais a dar sustentação jurídica ao novo regime que nascia. Exatamente como fizera com Getúlio, tantos anos antes, foi o principal autor dos atos institucionais de número 1 e 2. Morreu em 68, dias antes de a ditadura fechar ainda mais com o AI-5. Chico Ciência tinha 77 anos. Luiz Carlos Prestes permaneceu preso até 45. Solto se movimentou politicamente para apoiar a manutenção de Getúlio Vargas no governo até as eleições e depois a candidatura de Eurico Gaspar Dutra. Muitos no partido não se conformavam com a ideia de que o Cavaleiro da Esperança estivesse do lado do homem que o deportara sua mulher para um campo de concentração. O rearranjo, a Olga Bernal, o rearranjo da ordem política mundial que levou o Brasil a se alinhar com os Estados Unidos no pós-guerra, colocou o partidão novamente na ilegalidade, no início de 47. 10 anos depois, Prestes presidiu o mais grave debate dentro do partidão, quando o secretário-geral soviético Nikita Khrushchev denunciou as atrocidades do stalinismo. O velho, como também era chamado, manteve-se alinhado com o PCUS, mas um grupo importante rompeu, formando o PCdoB, em memória de Stalin. Condenado à prisão em 1971, fugiu do país para novamente se exilar em Moscou. Mais de 10 mil pessoas o receberam no aeroporto do Galeão, quando retornou ao Brasil, em 79. Chegou ao país descrente, envolvido em difíceis brigas políticas internas do partidão, mas após uma sequência de celebrações públicas de seu nome nos anos seguintes, abraçou o processo de abertura, reconhecendo que era real. Morreu apoiando a candidatura de outro sucessor de Getúlio Vargas, Leonel Brizola, à presidência, em 1990. Ele tinha 92 anos. Bem, esse é o fim desse capítulo sobre a última marcha.